Depois da Guerra de Inverno na Finlândia, a União Soviética foi considerada por muitos como militarmente inferior. Mas a história não é tão simples, e nesse vídeo aqui você vai saber um pouco mais do que aconteceu nessa guerra. Assim que a Polônia foi dividida, os soviéticos exigiram que a Finlândia lhes entregasse o Istmo da Carélia, que na prática é o único local por onde a Finlândia poderia ser invadida pela União Soviética. Prevendo as intenções de Stalin, o governo finlandês construiu diversas camadas de fortificações e defesas neste local, que ficou conhecido como Linha Mannerheim. Além de exigir o Istmo da Carélia, Stalin tinha um plano B mais sofisticado, uma revolução pelos comunistas finlandeses. Chegou mesmo a ter uma divisão inteira de rifles do Exército Vermelho formadas por finlandeses, que poderia facilmente ser transformada em um tipo de Exército de Libertação Nacional da Finlândia no momento adequado. Stalin também criou um governo finlandês formado por revolucionários e repleto de oficiais da NKVD russa, que poderiam tomar o poder na Finlândia na primeira oportunidade. Poucos meses antes do começo da guerra na Finlândia, a União Soviética tinha derrotado o exército japonês com um ataque surpresa. Todos estavam certos de que os finlandeses não teriam nenhuma chance contra o Exército Vermelho, e de que iriam ceder às pressões de Stalin, todos exceto os finlandeses. De forma muito conveniente, em novembro de 1939, um morteiro foi supostamente disparado do lado finlandês para dentro do território soviético, causando a morte de 4 soldados russos. Segundo o governo da Finlândia, o tiro não poderia ter sido dado pelo exército finlandês, uma vez que eles não tinham nenhum morteiro posicionado nas fronteiras com a União Soviética. Chegou mesmo a pedir que o caso fosse investigado com a presença de peritos finlandeses, soviéticos e de outras nações. Contudo, Stalin não desejou aguardar nenhuma investigação e iniciou a guerra contra a Finlândia. Em 30 de novembro de 1939, o Exército Vermelho cruzou a fronteira da Finlândia, planejando tomar Helsinki em menos de 30 dias. Conforme o exército soviético avançava, tomando os vilarejos mais próximos à fronteira, o novo governo já ia fazendo os preparativos para se apossar do poder da nação e criando os documentos para estreitar as relações entre a nova República Finlandesa e o governo soviético, tudo redigido e assinado em russo por ambas as partes. Apesar de todo esse preparativo, o novo governo nunca tomou posse. Helsinki estava atrás da linha Mannerheim, que possuía cerca de 50 km de linhas defensivas no Istmo da Carélia. Todo o território foi recheado com minas terrestres, obstáculos das mais diversas formas, barricadas e armadilhas. O local era repleto de florestas densas, terrenos muito acidentados e pedras enormes. O governo finlandês propositalmente não desenvolveu militar nem industrialmente a região, nem mantinha estoques de munição, combustível ou qualquer suprimento para o exército. Além disso, equipou todas as pontes com explosivos, que poderiam ser detonados no momento mais oportuno para impedir o avanço das tropas inimigas. Em locais como este, o defensor não emprega tropas numerosas no combate frente a frente com o inimigo, mas sim pequenos grupos, bastante leves e móveis, que surgem em momentos inesperados, realizam um ataque pontual e tornam-se a esconder novamente. O uso de atiradores de elite também é muito empregado nesse tipo de combate. Para o inimigo se torna muito difícil manter uma tropa numerosa e pesada sem saber de onde pode vir o próximo ataque e, principalmente, sem ter pontos de referência claros para poder atacar. Enquanto este tipo de combate se dá na linha de defesa, o defensor tem tempo de preparar seu exército principal e posicioná-lo em locais mais vantajosos. O inimigo, por sua vez, perde o fator surpresa e acaba revelando tanto suas forças quanto a direção que pretende tomar, conforme vai adentrando mais nas linhas defensivas. A verdade é que, uma vez dentro deste tipo de linhas defensivas, o inimigo perde praticamente todas as vantagens que um atacante tem sobre um defensor. Atravessar uma ponte, por exemplo, é muito arriscado, mas ao mesmo tempo necessário. Tudo pode estar em silêncio e tranquilo, e de repente as dinamites dentro dos pilares da passarela explodem, fazendo tanques e soldados irem pelos ares. Atiradores de elite podem estar escondidos em meio às densas florestas, posicionados em picos de montanhas, todos camuflados, aguardando o momento oportuno para acertar um oficial soviético ou um caminhão de combustível ou pólvora. A cada ataque sofrido, toda a comitiva precisa parar e identificar de onde vieram os tiros, ou se o que explodiu o tanque da frente foi um morteiro, uma mina ou um panzer.
E além disso, os atiradores finlandeses cuidavam para que os momentos de sono, descanso e almoço dos soviéticos se transformassem em verdadeiros infernos, deixando o emocional dos soldados atacantes ainda mais abalado. Em outros casos, os finlandeses aguardavam os soviéticos atravessarem uma ponte preparada com explosivos, e só depois que eles passavam é que elas eram estouradas, fazendo com que tropas inteiras ficassem presas em áreas onde os caminhos foram inviabilizados pelo exército finlandês, e empregando pacientemente os atiradores de elite para eliminar todos os oficiais e deixar os soldados soviéticos sem comando. Depois atacavam com morteiros ocultos ou pequenos grupos de assalto rápido. Desta forma, os soviéticos chegariam nas linhas defensivas mais internas praticamente sem artilharia pesada, pois os motoristas dos tratores já teriam sido mortos pelos atiradores finlandeses, e também quase sem oficiais por terem tido o mesmo fim. No total, o exército finlandês destruiu mais de 140 pontes e viadutos. O Exército Vermelho atravessou a faixa de segurança, mas com perdas severas. O moral estava baixo e tinha falta de munição, suprimentos e combustível. Ao chegar na linha Mannerheim, os soviéticos deveriam atravessar mais de 30 km de extensão, tendo o Mar Báltico de um lado e o Lago Ládoga do outro. A linha Mannerheim contava com mais de 2.300 estruturas defensivas de aço, concreto e madeira. Além disso, o Exército Vermelho atacou a Finlândia sob condições absolutamente impensáveis. As temperaturas durante a guerra tiveram uma média de menos 23 graus. Algumas noites chegaram a menos 40. Até então, nenhum exército havia tentado operações de ataque abaixo dos 20 graus negativos, pois era considerado impossível. A Finlândia teve quase 20 anos de investimentos pesados nas linhas defensivas do Istmo da Carélia. Campos minados, trincheiras antitanques, casamatas de concreto, cercas de arames farpados. Todas as construções maiores possuíam cozinhas, banheiros, quartos, água corrente, eletricidade e aquecimento. Haviam diversos hospitais, depósitos de munição e refeitórios, tudo debaixo da terra, escondido das nevascas e do frio intenso. Tanto os soldados de ataque surpresa quanto os franco-atiradores passavam seus momentos de descanso bem alimentados, seguros e aquecidos. Já os soviéticos estavam atacando tendo como abrigo lonas finas, leitos improvisados e falta de suprimentos, médicos, munição e combustível. Tudo sob temperaturas que chegavam a menos 40 graus. Outro grave problema era a neve, que chegava a ter camadas de 1,5 metro de altura, e acabava escondendo áreas pantanosas durante quase todo o percurso. Nessas condições, o manto de neve isola a água de baixo do frio de cima, o que faz com que os corpos de água não congelem até o fundo, mas formem apenas uma fina camada de gelo, que podem até aguentar um homem, mas nunca um caminhão ou um tanque. Com uma camada tão grossa de neve sobre todo o terreno, era impossível ter certeza onde era seguro passar, onde havia terra firme e onde havia um lago ou pântano escondido pela neve. O resultado era desastroso, caminhões e blindados afundando nas águas, e soldados morrendo afogados com muita frequência. Outro problema eram as grandes rochas pontiagudas, escondidas debaixo da grossa camada de neve, que rasgavam as esteiras dos blindados e estouravam seus compressores. No geral, levando em consideração as densas florestas e os numerosos pântanos e lagos, os veículos poderiam andar em cerca de apenas 10% do território. A guerra durou 105 dias, dos quais 80 tiveram nevascas ou granizo, que impediram os voos. Os dias durante o mês de dezembro eram extremamente curtos, e em alguns dias o sol nem mesmo chegava a nascer. A floresta era muito densa e os tanques não conseguiam operar ali, nem ajustar a mira devido às folhagens. Todas essas informações não estavam nas mãos do comando soviético. Cada vez que eles transpunham uma linha fortificada, depois de perder alguns veículos em rochas escondidas na neve, ou afundados num pântano, encontravam mais uma linha de fortificações, e outra, e novamente outra. Não sabiam exatamente como era o terreno e nem como foram preparadas as linhas de defesa do inimigo. As estruturas de concreto chegavam a ter uma espessura de até 2 metros. Várias paredes eram revestidas com placas blindadas e, em geral, escondidas sobre placas de granito e terra, tudo absolutamente camuflado. Acima da superfície, grossas camadas de neve e florestas densas. Os disparos finlandeses eram feitos através de frestas das casamatas, o que escondia o brilho dos tiros e abafava muito os ruídos. O concreto usado para construir as fortificações era especialmente resistente e não foi economizado ferragem nas estruturas. Um caso interessante foi o da casamata 31.
onde morteiros e obuses soviéticos com munição especial para penetrar concreto, com projéteis que chegam até 250 kg, dispararam mais de 1000 vezes nessa fortificação, totalizando mais de 130 toneladas de projéteis para só então conseguir destruí-lo. Neste caso, devemos pensar em toda a logística necessária para realizar este feito. Primeiro, localizar a casa-mata, se aproximar dela, transpondo um terreno minado e totalmente impróprio, com peças de artilharia que pesam quase 20 toneladas, que precisam ser desmontadas e preparadas para a operação. Só o transporte da munição, 130 toneladas, feita por caminhões, já seria uma aventura em si. O transporte da pólvora necessária também não foi uma tarefa simples. Dezenas de toneladas de pólvora formam uma carga muito perigosa dentro do território inimigo. Considerando ainda o tempo necessário disparando contra a fortificação para poder vencê-la, um obus de 203 mm consegue fazer um disparo a cada 2 minutos. Para 1000 tiros seria preciso 2000 minutos, ou seja, mais de 33 horas. É óbvio que não se pode disparar com o obus constantemente por muito tempo, sem que o cano superaqueça e empene. Também é preciso fazer os disparos durante o dia, pois à noite não é possível direcionar com precisão os projéteis no alvo. Se o ataque for feito por uma bateria de obuses, certamente o tempo diminuiria. Contudo, uma bateria é composta por 2 unidades, visto o tamanho e o peso desses monstros. Ainda que fossem usadas 3 baterias inteiras e que fosse possível encontrar boas posições de disparo em meio a um terreno tão absurdamente ruim, seria preciso atirar por muitas horas seguidas para poder pôr abaixo uma única casa-mata. No caso da casa-mata 31, os soviéticos tiveram êxito, mas em muitas outras a história foi diferente. A casa-mata 11, por exemplo, recebeu quase 200 toneladas de projéteis soviéticos e, apesar de ficar parcialmente destruída, conseguiu resistir e continuar defendendo a posição. O Exército Vermelho só conseguiu transpor a linha Mannerheim em março de 1940, tendo contabilizado perdas gigantescas de pessoas e equipamentos. Mais de 125 mil soldados mortos ou desaparecidos, mais de 185 mil feridos e mais de 55 mil doentes. A União Soviética conseguiu ficar com o Istmo da Carélia, mas a Finlândia se manteve independente. A guerra na Finlândia transformou o Exército Vermelho em uma piada para o mundo. Afinal, quem imaginaria que uma nação como a Finlândia, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, poderia segurar um ataque da poderosa União Soviética de proporções continentais? Diferente do que foi concluído por muitos especialistas de guerra, os peritos militares do Ocidente deveriam ter reconhecido a grande capacidade do Exército Vermelho e os erros de suas análises baseadas na derrota na Finlândia. Da Guerra de Inverno só se pode tirar uma conclusão: nada era impossível para o Exército Vermelho. Se ele foi capaz de atravessar a linha Mannerheim, militarmente seria capaz de qualquer coisa, independente da quantidade de baixas que tivesse e dos recursos que fosse preciso empregar. Stalin mandaria quantos soldados fossem necessários para a morte, até que o objetivo fosse conquistado. Devemos observar 3 pontos bem estranhos decorrentes da Guerra de Inverno. O primeiro é o fato do Exército Vermelho ter tomado o Istmo da Carélia, atravessado a linha Mannerheim, deixando a Finlândia completamente indefesa, e não ter anexado a nação à União Soviética ou ter espoliado o país de alguma outra forma. Segundo, mesmo após o Exército Vermelho ter atravessado a linha Mannerheim, que até então era considerada uma defesa impenetrável, independente dos recursos e do tempo empregado em sua conquista, os peritos do Ocidente não reconheceram que a União Soviética tinha uma capacidade militar até então nunca vista. Afinal, eles penetraram as defesas finlandesas em apenas 3 meses. O terceiro ponto é que os principais relatórios, os que mais difamavam o Exército Vermelho após a Guerra de Inverno, eram todos provenientes de jornais financiados por Stalin. Depois do fim da Guerra de Inverno, em março de 1940, os países bálticos Estônia, Letônia e Lituânia foram anexados à União Soviética sem que um único disparo de arma de fogo fosse efetuado. O mesmo ocorreu com os territórios romenos da Bessarábia e da Bucovina. O fato é que todos esses países acompanharam atentamente o que ocorreu no Istmo da Carélia e concluíram o inevitável: seria impossível oferecer qualquer resistência ao Exército Vermelho. Ao fim da Guerra de Inverno também, a Alemanha tirou conclusões precipitadas dos resultados observados, julgando o Exército Vermelho como mal armado, pobremente comandado e sem valor. Contudo, na Batalha de Stalingrado, as conclusões precipitadas dos alemães lhes custaram caro. Goering declarou publicamente que
a guerra na Finlândia talvez tenha sido um dos fatos mais bem acobertados em toda a história. Goering acreditava que Stalin havia enviado para a Finlândia uma grande quantidade de equipamento obsoleto, para fazer com que seus inimigos o subestimassem em batalhas futuras, escondendo os verdadeiros poderios militares que a União Soviética já havia conquistado. Hitler também pensava da mesma forma. Em 1942, afirmou num círculo mais interno que toda a guerra de inverno e o avanço russo na Polônia com armas, tanques obsoletos e soldados pobremente vestidos não passava de uma campanha de desinformação, visto que na época a Rússia já possuía armas que a fariam ser uma potência mundial. Para você que acompanhou o vídeo até agora, meu muito obrigado. Esse canal é novo, esse aqui é o segundo vídeo ainda. Eu estou montando a programação semanal do canal, vou trazer vídeos de outros assuntos. Então se você puder, dá um apoio pra gente aí, tá? Se inscreve, manda um comentário e deixa um like. Obrigado e até mais.